Olá, e aí, gente, como é que você está? Pai, filho, a relação de vocês, como estão? Tem dificuldade na relação, né? Tem um diálogo, consegue ter diálogo, consegue ter afinidades, sabe como é afinidades, consegue expressar seus sentimentos com seus filhos, com seus pais. Vocês se entregam assim, se jogam na relação, ou assim tem uma trava, né? Ou não consegue ali conversar. Muitas vezes não tem nem assim, não é que não tem assunto, não sabe o que assunto falar, ou não sabe como falar com os filhos com os pais. É como se fossem assim uma pessoa estranha, assim à primeira vista. Muitas vezes acontece, não é mesmo? Que a gente não sabe lidar. E tá chegando aí o Dia dos Pais, né? Muitos pais brigados com os filhos, muitos filhos brigados com os pais, né? Com aquelas mágoas muito fortes, os ressentimentos. E como conseguir libertar dessa angústia, dessa dor, né? Do que que eles mais querem é estar juntinho, é abraçar, é conversar, é dizer eu te amo. Não quer briga. A briga são pedidos de socorro. Não importa o que aconteceu, né? Um fica acusando o outro, culpando. Os pais acham os filhos ingratos, né? Os filhos acham os pais ali muitas vezes falam até: meu pai é, né, uma bosta, meu pai não é um pai, não tenho ele como um pai porque ele é falho. Mas é ser humano, não é nenhum Deus, não é ninguém perfeito, somos seres humanos. Então exigimos pais perfeitos, e de perfeitos eles não são. E queremos ali, né, que eles sejam como a gente idealiza. Porque e aí? Como é ser pai? Como é ser filho? Vocês sabem como é ser pai, como é ser filho? Não tem receita, não é isso? Não tem receita para ser pai. Os filhos não nascem, já não vem assim com uma receita pronta. Não tem receita. Então é um aprendizado, aquele só dá o que eu tenho para dar. Não posso dar o que eu não tenho, né? E coisas que os filhos remoem dos pais lá atrás, e os pais também ficam remoendo dos meus filhos. Eu criei expectativa, não criei meu filho para ser assim, não criei para ser o que é hoje, mas só que não é ali a forma, como se fosse uma educação voltada a ele ser aquilo que está sendo, né? Não é. É o que ele se torna. Por mais que os pais façam tudo por eles, vai depender de como ele se torna, de como vê a criação, de como vê ali o pai, como foi ali criando, é como vê. Então a gente não tem uma maneira certa de ver as coisas, de lidar com aquilo. Não tem ali certinho, eu vou seguir este manual. Não tem, né? Eu tenho o livro Relação Pais e Filhos, e ele orienta ali os pais de tudo, a ver como eles foram criados, como estão criando seus filhos, para ajudar no dia a dia e ter uma relação ali boa com os filhos. Mas mesmo assim, vai depender da permissão de cada um. Não é que meu filho tá ali, tá calado, tá quietinho. Muitas vezes os pais se expressam, né, com outro gesto, não com aquilo que os filhos esperam. Muitas vezes os filhos querem ser abraçados ali, a filha quer abraçar, quer compreendido, e aí fica esperando do pai, da mãe ali, e eles não vão fazer isso, porque não tá entendendo, e vê muitas vezes que não tem como chegar, que não se permite. Aí fica um espera de um lado, outro espera do outro, e termina não acontecendo, porque não tem como. Muitas vezes não vai adivinhar que ali o filho tá querendo um carinho, uma atenção, quer conversar. Não vai. É assim, como se fosse
ali uma barreira, como tivesse uma distância no meio, uma barreira. Então, essa barreira, essa distância, nada mais, nada menos, é ali o medo do que o outro vai falar, como o outro vai reagir, como eu vou mostrar um sentimento, e aí, opa, será que vai ser aceito? E aí terminando não fazendo, agindo assim como a infantilidade. Se eu tô querendo abraçar e tudo, e aí eu não vejo o jeito de chegar, né? É só, esse não já tem, já vai, mas mesmo assim é difícil, e quando não conseguir, muitas vezes os pais cuidam dos netos, né? E aí se os filhos perceber que os pais com os netos é aquele grude, tem aquele jeito, aquele dengue, aquele cuidado, com eles também foram assim. Então, é uma maneira de que eu faço com os netos, mas eu não estou fazendo no momento com os filhos, mas já fiz. Só que os filhos não lembram de como os pais cuidaram, só lembra do ponto onde ali machucou, onde ficou como se fosse uma dívida. Não lembra de como foi tratado e como foi amado, dos cuidados, da noite que, né, ficava sem dormir, de levar para médico, todo o cuidado, da preocupação quando ficava doente, né, da cura, do amor, que o amor cura também, com as orações, cuidando dos filhos, não é isso? Então cuida ali e eles se acolhem. Não precisa estar fisicamente. Os pais que não estão vivos, os filhos, né? Também o pai perdeu os filhos, também não estão vivos ou foram para outros lugares distantes, estão afastados. É só aqui sentir eles na presença dele, lembrar de como foi criado, lembrar de cada lembranças que tiverem ali positiva, de recordação, aquelas coisas boas, é a presença deles. Muitas vezes os pais não querem afastar de que os filhos casam, vão embora ou morrem, e eles ficam com tudo ali dos filhos, né? O quarto arrumado, tudo. É como se desarrumasse, se tirasse, desapegasse, fosse esquecer. Não conseguisse mais ali, nossa, ia ficar como se fosse uma culpa, porque eu tirei tudo, é como se eu fosse esquecer dali do meu filho, da minha filha. E não, porque ele vai estar sempre no coração, vai estar sempre presente na lembrança, na memória. Isso é em tudo, a gente fica apegada às coisas, a roupa, tudo ali, tudo arrumadinho nos quartos, né? Tudo faz lembrar e tudo, não tem problema ficar, mas desde quando não dói, mas é saber que a presença, mesmo que esteja presente, não está presente, e mesmo estando ausente, não quer dizer que está ausente, está no coração, está na memória, está na história de vida. E essa história de vida é que vai dar o conforto, vai dar a certeza que nunca vai separar. Nunca. Mesmo as relações de pais adotivos, de pais que não conheceram os filhos não conheceram os pais, no inconsciente tá aquela história de como eu quero ter um filho, como eu gostaria de ter. Vem a criação do ser. Independente, eu não quero nunca ter filho, mas muitas vezes é um trauma, muitas vezes vários fatores que levam, mas no fundo, no inconsciente, tem um desejo, né? Tem uma idealização de uma criança, de um ser, né? Ninguém passa batido, não quer ir pronto e acabou. Não nasceu assim, passou a ser, pode ter um trauma, né? Ou não quer que os filhos passem por aquilo que passou, e aí eu prefiro não ter. Mas mesmo assim, tem um desejo inconsciente de ter os filhos. Então, a relação pais e filhos é uma relação que ela nunca vai se perder, mesmo que não esteja ali presente, mesmo que não esteja mais ali convivendo, né, no dia a dia, convivendo mesmo ali, ligando, falando, mandando, e mesmo aquela que está brigada, que não se falam,
que tem muitos pais que não se falam, né? Muitos filhos que não falam, que odeiam, que aliam, né? Os meus pais, como eu falei antes. E esse sentimento é que corrói, que mata ali, né? Que adoece e não percebe, e o tempo está passando e não está vivendo ali a situação, né? Como eu vim para a Terra, por que vim, qual relação? Porque pedimos para nascer no ambiente familiar que estamos, para resgatar, para aprender a amar. Preste atenção, se você não tiver essa vida que tem hoje, quem você seria? Como você gostaria de ter uma vida que não seja esta que está tendo? Como seria? Não vai saber. A que tem é essa. Se eu não aceito, passando um avião que eu moro na rota de avião. Então, se eu não aceito, vai ficar em conflito. Então, vou aceitar que vida? Se não teve nenhuma. Só foi esta. Então, agora eu posso mudar, né? Eu não apago a minha história, mas eu posso botar vírgula e reescrever. Mas eu posso pegar um lápis e colocar uma vírgula que não tem ponto final e continuar aquela história, fazer uma nova história daquela história, fazer um final feliz da minha vida, da relação com o meu pai, né? Com o meu filho. Então, o primeiro passo para ter uma relação boa, para fazer as pazes com os pais, com os filhos, é se colocar no lugar dele, é ver que aquilo que está sentindo, que aconteceu, que teve tudo, não está existindo neste momento. É não se igualar. Se eu deixo de falar com meu pai e com meu filho, e vice-versa, estou me igualando. Eu critico meu filho, eu critico meu pai e estou agindo do mesmo jeito. Porque estou fazendo do mesmo jeito, não estou fazendo diferente. Então é se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei que o outro está passando. Vou começar a ter um discernimento para saber, poxa, naquele momento ele não tinha o conhecimento que tem hoje. Tudo que fez foi em prol de melhorar a nossa vida, mesmo que tenha sido um alcoólatra, um drogado, sem dinheiro, sem dar condições, mas foi aquilo que ele deu alguma coisa. E precisa ser lembrado para resgatar. Era por causa da dor, não era por causa do filho que está seu. Era por causa de uma dor interna ali do processo relação pai e mãe dele, que veio para a relação atual. Quando temos um conflito na família, no hoje, uma briga, uma desavença, pode afetar 3 gerações futuras. Se eu não ressignifico a minha história, a relação, meus pais ver com outra aquilo ali vai corroendo, quando eu não ressignifico, quando eu não perdoo o meu pai. Quando eu não consigo perdoar o meu filho porque ele se tornou, porque ele quis ser homossexual, quis se drogar, é uma dor, ele não estava sabendo lidar. E precisa de um apoio, não é virar as costas e abandonar os filhos porque não saiu da maneira que esperava, que tinha que ser perfeito e maravilhosos. Entende? Sem deficiência, um filho que dá orgulho, quer dizer, o que não dá orgulho não presta. Não, com aquele que o pai acha que ele não deu orgulho, é uma visão do pai, não supriu muitas vezes a necessidade dos pais. Quer dizer, nem se importou se o filho estava feliz na escolha que fez de vida, no jeitinho de viver de cada um. Nem se importou, nem estava aí, só pensou no que muitas vezes o outro ia dizer, o que a família vai falar, o que meus vizinhos vão falar, o que a humanidade vai falar daí. Então só se preocupa com o outro. E quem é o outro? Quer dizer, é mais importante do que você, do que seu pai, do que seu filho? É mais importante quem é o outro? O outro é o outro. É um ser humano como um outro qualquer, que está em busca de ser feliz, de conquistar aquilo que planejou.
mas eu me comparo com a vida do outro e me preocupo com o ponto de vista do outro. Ah, se o filho está na adolescência, vai fumar, experimentar um cigarro, não tem problema. Se ele vai viciar o cigarro de normal ou maconha, ou o que for, é um problema interno que ele está em conflito que vai aliviar aquela dor. Não são os colegas que colocam ele no mau caminho. Os iguais se busca, ou chama, suga. E o pai não entende. O pai esquece que foi adolescente. O pai esquece que teve a idade do filho. E como ele era na idade do filho? O que ele fez na idade do filho? Muitas vezes ali aconteceu e acabou, é fase na nossa vida. Muitas vezes aquela fase está turbulenta, eu não sei lidar, meus pais não sabem lidar, vira aquela turbulência toda e vai afetando muito, mas tudo passa, entende? Tudo é um processo, tudo passa. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa o que for, vai passar, vai ter ali a maneira de ver as coisas, de mudar. Vai passar. E também, se não for nessa vida, vai ser em outra. Mas tenha certeza que vai passar. Não é só assim, ficou e acabou, e se morreu naquela situação, morreu e acabou. Não, de jeito nenhum, né? Cada um tem seu jeito de pensar, de ver, mas e muitas vezes escolhe o lado de sofrimento, não escolhe o lado mais de clareza, um lado que raciocinado, não escolhe um lado raciocinado, escolhe muitas vezes um lado que faça doer. Parece que quanto mais doer, mais é prazeroso. E a relação pai e filho é relação que é para toda a vida. Não tem ali, aqui agora, só quando nasceu, só é nas fases, só é naqueles momentos. Não, é a relação para toda a vida, seja boa, seja ruim, goste ou não goste. Você não tem como sair daquela relação de pai e filho, nem morto. Veio porque tinha que vir, ficar o tempo que ficar, ia ver para aprimorar, para aprender a amar, para desbravar. Não veio para se odiar para aquilo ali, não. Os filhos falam que os pais não sabem de nada, não tem respeito. Quando não se tem respeito, não tem mais nada, acaba tudo. Se o pai não respeita os filhos, o filho não respeita o pai, vira o quê? Não vai prestar, né? Não vai prestar. Porque se não tem afinidades ali, não tem afinidade de diálogo, de conversar, precisa ter respeito. Por quê? Principalmente porque deu a vida, gostando da vida ou que tem ou não, aceita que dói menos. Para refazer ali, que não tem como apagar para voltar. Você começa daqui, pega o lápis e escreve daqui para frente. Em vez de você pegar uma borracha, você pega um lápis para refazer a sua história de vida. E assim que estrutura, assim que ama, quem ama educa, os pais são permissivos, muitas vezes se perdem e não tem problema, né? Não tem porquê, mas volta, precisa ter medo até de falar alto, de impor, de ali se impor, tem medo de falar com os filhos. E aí, quem vai falar? Quer dizer, os filhos não aprendem em casa, o mundo ensina e o mundo bate sem dó nem piedade, porque sabe que a pessoa tem todo o potencial do mundo para mudar a sua história, para fazer uma nova história, para reinventar, para crescer, para ser o que quiser ser na vida. Não precisa se comparar com ninguém, não precisa ficar com medo de ninguém, não precisa ali ficar igual um bichinho assustado, com medo que não vai conseguir, se não vai dar conta. Vai com medo mesmo, vai realizar seu sonho, vai amar. Então, simplesmente que estiver com dificuldades, que está ali angustiado, doido para abraçar seu pai, seu filho, né? Faça, se não fizer, não correr atrás, manda uma mensagem, mande um áudio, mande um e-mail, ligue, bata na porta, se não for, não vai ficar sabendo.
Entende? E o tempo passa, o tempo não volta. Não, é muito curto para perder tempo sofrendo, por coisas que já aconteceram. Porque já aconteceram, não existe mais. Entende? O que existe é agora. O que está existindo agora? A vontade de procurar, né? A vontade de abraçar, de conversar, de pedir eu te amo, me perdoe. É essa que é a realidade, que é o momento. Não adianta ficar magoada, meus netos não vão para casa do meu pai, meu pai é isso, porque ele é isso e aquilo. E quem é você para dizer que seu pai é bom ou ruim? Às vezes você está se igualando, está igualzinho, seu pai é o pior, porque se torna pior. Entende? E aí deixa de viver as relações, madureça. Né? Busque ajuda se não conseguir sozinha de organizar ali o seu coraçãozinho. Deixa o seu coraçãozinho falar, deixa seu coração ali, ó, entende? Falar o seu sentimento e siga. E se não tiver pai vivo, filho vivo, pare, ó, vá no espelho, olhe dentro dos seus olhos, vai ver um pedacinho dele em você, vai estar sempre esse pedacinho em você, não vai estar nunca ausente, nunca. Lembre das histórias, lembre de como viveu, os momentos maravilhosos que penso logo existo, né? Vai estar a presença da pessoa que você mais ama em você. Muitas vezes você tem ali o físico, né? Igualzinho seu pai, igualzinho seu filho. Olha qual fiel, né? Que são os pedacinhos de um dentro do outro que faz essa força, essa determinação, o amor vencer, né? Liberte-se, se perdoando e perdoando o outro. E feliz Dia dos Pais. Beijo no coração, obrigada.